Vamos lá, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, a disponibilidade de todos na defesa, na apresentação da monografia do Daniel Almeida Rocha, intitulada Percepção da Comunidade da Vila Acabamundo sobre os incêndios florestais na região do Parque Municipal Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, agradecer primeiramente a presença de todos, agradecer a presença da professora Rosi Mari, bem como da Tatiana Kaminski, da Andressa Trens, que vão fazer, elas são aí, fazem parte da banca de avaliação do Daniel. Então, lembrando, Daniel, você tem 15 minutos para a apresentação, e depois cada uma das duas vai ter mais 15 minutos aí para a arguição. Tá? Finalizando essa arguição, essa etapa, eu vou pedir para que todos se retirem da sala para a gente fechar o parecer da tua monografia. Tá bom? Então, eu desejo uma boa apresentação para você. E fique à vontade. Até mais. Muito obrigado, Teto. Então, boa noite para todo mundo, né? Sou o Daniel Almeida Rocha, meus orientadores Alexandre França Teto, Rosimari dos Santos Isaías, e eu vou falar hoje sobre a percepção da comunidade da Vila Acabamundo sobre os incêndios florestais na região do Parque Municipal Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou biólogo formado pela UFMG, estou como presidente da ONG, Brigada 1, que trabalha voluntariamente com prevenção e combate a incêndios florestais, e estou como coordenador de prevenção e combate a incêndios florestais pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que está vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte. E estou também como coordenador da subbase da Força Tarefa Pré-Incêndio Belo Horizonte, vinculado ao Instituto Estadual de Floresta. Esse vídeo mostra uma ocorrência de incêndio no Parque Municipal Serra do Curral, e esse trabalho visa buscar informações que corroborem nos planejamentos que serão realizados, devem ser realizados para se evitar outras ocorrências dessa situação no parque. Então, o trabalho ele é baseado no manejo integrado do fogo e tem um enfoque voltado para a parte da cultura do fogo, da percepção das necessidades, da busca de compreender as necessidades e os impactos socioeconômicos relacionados com a utilização do fogo, as necessidades dessa utilização e até mesmo os impactos gerados com as proibições e autorizações. Essa cartilha mostra algumas ações relacionadas, algumas ações humanas relacionadas aos incêndios florestais, como, por exemplo, a destinação incorreta de lixos, o uso de fogo para limpeza de áreas, o uso do fogo de forma recreativa em áreas naturais, a utilização de fogos de artifícios e o uso de fogo por crianças de uma forma inconsequente. Então, os objetivos desse trabalho é para diagnosticar a relação e compreensão de moradores da Vila Acabamundo sobre as causas e consequências dos incêndios florestais na região da Serra do Curral e se há abertura comunitária para participação em ações de prevenção e combate a incêndios florestais e as causas desses incêndios, juntamente com o Parque Municipal Serra do Curral. Essa é uma foto que mostra a Vila Acabamundo, que está inserida na região da Serra do Curral, onde ao fundo podemos observar o Parque Serra do Curral, e entre a base da Serra do Curral e atrás desses eucaliptos nessa região tem uma área de mineração. Essa mineração, essa Vila Acabamundo foi formada por trabalhadores dessa mineração. Essa área tem cerca de, a comunidade é formada por cerca de 3 mil moradores e tem algumas riquezas ambientais, né, como nascentes perenes dentro dessa comunidade que enriquece muito a região. E aqui nós temos o paredão da Serra do Curral, o Parque Serra do Curral,
que está na região centro-sul de Belo Horizonte, rodeado por outras unidades de conservação, símbolo da cidade de Belo Horizonte, uma região tombada que forma o corredor ecológico da Serra do Curral. Então, o trabalho ele se deu em dois momentos. Um momento de pré-diagnóstico, onde houve a participação, o envolvimento com o líder comunitário e presidente da Associação dos Moradores da Vila Acabamundo, e esse envolvimento, ele que precede o processo de diagnóstico, ele é um envolvimento muito importante, pois ele vai facilitar o processo seguinte, que é a diagnose. Já esse processo do diagnóstico foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa com a aplicação de um questionário virtual, depois a segunda etapa com entrevistas semi-estruturadas e, por último, o desenvolvimento da oficina Árvore de Problemas, Causa e Efeito. Houve a participação fundamental da Associação Culturas Socioambientais, que também está inserida dentro da Vila Acabamundo. Esse trabalho foi desenvolvido seguindo todas as normas de segurança contra a contaminação da Covid-19 e, após o processo de pré-diagnóstico, o líder comunitário, ao entrar em contato com ele me falou que os incêndios são só lembrados no momento em que estão perto da vila. Então, ao apresentar a proposta do trabalho, diante dessa percepção do líder comunitário, houve uma grande aceitação e entusiasmo com o projeto por parte dessa associação da Vila dos Moradores e, posteriormente, uma autorização para o desenvolvimento da pesquisa por parte das duas associações. Pude perceber que a comunidade ela é bem articulada, seja política, social ou ambientalmente, e pude participar de algumas ações em prol da comunidade, através da articulação do líder comunitário, como a aquisição de cestas básicas, a entrega de certificados que tornam os moradores mais habilitados para a busca de empregos, principalmente no momento em que estamos com a pandemia, e ambientalmente essa articulação se transformou em uma recuperação de uma área degradada dentro da comunidade, onde é de responsabilidade da Associação Culturas Socioambientais, e é onde eu tenho as nascentes que eu apresentei anteriormente. Essa área se torna tão importante que temos fisicamente presente o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, monitorando toda a área. Já no processo de diagnóstico, na primeira etapa, com a aplicação do questionário virtual, teve a participação de 30 pessoas, dentre elas 14 mulheres e 15 homens, mostrando um equilíbrio nessa participação. Um ponto positivo, pois o desequilíbrio de gênero é um complicador dos diagnósticos. Outro ponto positivo é o tempo de residência na vila. A grande parte dos moradores que participaram moram há mais de 20 anos na comunidade, tempo suficiente para ter a percepção da presença desses incêndios na região. Um ponto possivelmente negativo é a não participação de crianças e adolescentes, tendo em vista que crianças são consideradas uma das principais causas dos incêndios florestais. Do questionário virtual, uma das perguntas, foi perguntado o que representa para eles um incêndio florestal. Houve o apontamento para fogo sem controle em vegetação, sugerindo aí um conhecimento do conceitual do que é incêndio. Mas eu chamo a atenção também para queima de lixo ou folhas secas. Uma outra pergunta foi feita de como começam os incêndios florestais na região, e houve o apontamento para alguém colocando fogo, mostrando a percepção desses moradores dessa atitude humana. E também evidencio aqui a queima de lixo próximo a matas. Essa figura exemplifica isso e também está coerente com aquela cartilha anteriormente mostrada na apresentação.
Uma outra pergunta foi do que você pensa, o que eles pensam que pode ser feito para evitar os incêndios na região da Serra do Curral. Então, teve um apontamento para a realização de ações educativas na vila. Teve também convidar a comunidade para participar, maior participação da comunidade e participar da construção e decisão das ações, mostrando que esses moradores já participativos estão querendo a contribuição, buscando com que outros moradores participem também mais ativamente dos processos da comunidade. E perguntei se eles estariam dispostos a participar de uma rede de colaboradores para prevenir e combater os incêndios florestais na região. Podemos ver a incidência das respostas mais voltadas para o sim, estamos dispostos. E podemos ver que existe uma diferenciação de como eles estão dispostos, ou somente na vila, em outros lugares, ou a forma, somente na prevenção, ou somente nos combates. Isso evidencia uma distribuição das tarefas, das funções, o que na realidade dos incêndios florestais é algo muito interessante. A segunda etapa, pela realização das entrevistas semi-estruturadas, foi para aprofundar as informações obtidas com o questionário virtual. Então, essas entrevistas foram direcionadas tanto para os moradores, mas também para os colaboradores externos à comunidade. E a informação mais relevante obtida com esse processo foi de que na comunidade existe coleta de lixo, só que, porém, esse lixo muitas vezes tem uma destinação inadequada, seja no córrego que passa no meio da vila, abastecido pelas nascentes, ou seja, depositando esse lixo na borda da comunidade, e que muitas vezes esse lixo, ele, ao ser eliminado utilizando fogo, gera os incêndios na região. Bem, a última etapa 3, é a atividade de oficina Árvore de Problemas, que foi realizada no espaço, que foi recuperado pelos próprios moradores, nesse galpão aberto, construído também pelos moradores, e foi explicado a dinâmica da oficina para eles, da construção de uma árvore. Foi passada uma lista de presença para um acompanhamento, um controle, e foi exposto o termo de consentimento livre esclarecido, que foi passado a todos para que fossem assinados para participar da atividade. Então, foi apresentado a eles o problema central, que são os incêndios na região da Serra do Curral, e eles apontaram conjuntamente as causas, né, vinculadas ao ser humano e suas ações, como descarte indevido de lixo, a queima de lixo, cigarro, vandalismo e até mesmo a limpeza de áreas para recreação, como soltar papagaio, pipa. Então, uma das causas apontadas. Dentre as consequências apontadas, a poluição do ar foi mais evidenciada, mostrando essa percepção dos moradores quanto à presença, à proximidade do incêndio na região. Mas também foi apontada a destruição do meio ambiente como um todo, mas focada principalmente na morte dos animais, na destruição da fauna. E também a percepção de casa suja, que evidencia aí a percepção dos moradores que, mesmo não estando diretamente relacionados à causa do incêndio florestal, eles sofrem as consequências. E aqui foi a árvore montada, onde teve a conversa e o diálogo durante toda a oficina. Essa conversa ela foi gravada com autorização prévia dos participantes, para que, posteriormente, as palavras mencionadas por ele fossem colocadas em uma árvore de palavras, onde essas palavras são evidenciadas, gerando padrões contextuais, como, por exemplo, as palavras não, lixo e gente, fogo, você, eu, ele, ela, incêndio, pessoas e casa. Esses padrões, retomando ao diálogo gravado dos moradores, dos participantes,
com as demais informações obtidas nas outras etapas, pode-se perceber a visão negativa que esses moradores têm da presença do lixo na comunidade e também de como eles lidam com a sua destinação. Outro padrão contextual menos evidente, mas também muito coerente com todo o processo, é o padrão formado pelas palavras educação, humano, queimada, cabeça, visão e trabalho, que mostram uma abertura da comunidade para o ganho de conhecimento e uma socialização das percepções individuais que se correlacionam, características importantes previstas, quistas pelo processo do manejo integrado do fogo. Então, as conclusões que puderam ser obtidas do processo de pré-diagnóstico é de que há um elevado nível de organização comunitária, que é um dos pontos fortes em destaque, que pode contribuir na eficácia e eficiência das ações de gestão do fogo do Parque Municipal Serra do Curral. E do processo de diagnóstico, de que, para a comunidade, o lixo aparece enfático como elemento gerador dos incêndios florestais, evidenciando a importância de ações de educação ambiental junto com a comunidade da Vila Cabamundo. Então, meus agradecimentos, primeiramente, à banca que esteve disposta a ler e analisar o meu trabalho e está analisando também a minha apresentação, meu muito obrigado. Aos meus orientadores que puderam me conduzir nesse processo, trazendo grande ganho de conhecimento para mim, como profissional. Aos meus guias espirituais, né? Sou filho de Oxóssi e devoto de São Francisco. A minha família, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, a minha companheira Cláudia e a Brigada 1 que me iniciou nos incêndios florestais e estou aqui hoje tentando ganhar um pouco mais de conhecimento. Então, sigo à disposição da banca agora para a gente dialogar e meu muito obrigado.